Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om Namaste Om Shanti 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 Om, dando continuidade à nossa aula de sábado, dia 5 de julho. Já passamos da metade do ano. Ah, então, nós estamos vendo aqui alguns exemplos, né, de versos, né, de alguns Brahma Sutras, né, sutras, a respeito da natureza de Brahman. Todas as declarações são sempre muito breves, muito telegráficas, compactas. Então, essas declarações precisam ser analisadas logicamente, são analisadas com base nos versos dos Upanishads. São análises, são explicações, né? São comentários, sempre abordando o tema, a consciência será parte da matéria ou ela é diferente, livre e independente da matéria? É um produto da matéria? Existem diversos sistemas filosóficos que falam sobre isso. Existe o Nyaya Shastra, nessas escrituras do que eu não conheço, diz que a consciência é uma propriedade da matéria. Já o Shankya diz que a consciência é livre, independente, uma entidade livre e independente da matéria, por exemplo, né? São duas linhas ali. Um diz que a consciência é parte e propriedade da matéria, a outra fundamentalmente diz que ela é uma entidade distinta da matéria. Shankya não é exatamente Vedanta, mas o Vedanta é muito próximo, existem conceitos muito próximos. Existe uma pequena diferença que talvez apareça agora aqui nesta passagem. Vamos ver. Portanto, existem várias visões. Vyasacharya analisa todas essas e estabelece o que é a nossa conclusão vedântica. E, portanto, Krishna diz que este é um tópico muito incomum. Não é um tópico comum entre os cientistas e entre as pessoas, nem mesmo entre as pessoas, né, nos círculos espirituais. Ele não é comum, mas é absolutamente muito significativo. Que tipo de Brahma Sutra eles são? São aqueles cheios de raciocínio e análise lógica de diversas visões. Tem debates também. Eu lembro de ter visto um livro desse, abriam debates de filosofias diferentes uma com a outra. É realmente intenso tudo aquilo, para quem gosta. Existem 555 sutras no Brahma Sutra, dividido em quatro capítulos. Então, nós temos 555 sutras, dividido em quatro capítulos, 16 seções e 192 tópicos. Né? E o Swami aqui, ele vai contar uma piadinha que uma vez uma pessoa deu para ele uma obra de 4 volumes sobre o Brahma Sutra, né? E ele falou, Brahma Sutra, que legal, eu não estudei Brahma Sutra ainda, né? Vou dar uma estudada nessa obra aqui, né? Ele diz que os 4 volumes, ele diz uma piadinha interessante. Ele diz assim: cada volume era como um travesseiro, porque na Índia é muito normal as pessoas pobres usarem travesseiros de madeira ou de pedra até mesmo. Na rua eles botam uma pedrinha e dormem assim, para apoiar a cabeça, né? Para não machucar o pescoço. Ele falou que cada um deles parecia um travesseiro. 9 comentários sobre Brahma Sutra. Então eu estava pensando assim, será que eu vou manter isso ou eu vou dar de presente para alguém? Porque ocupa tanto espaço. Ele falou, você não tem espaço para tudo isso na minha casa, no meu pequeno apartamento.
Aí ele falou, tudo bem, deixa eu dar uma estudada nisso. Aí no final do quarto volume, do quarto livro, que é grosso, que parece um travesseiro, estava escrito no final, e assim termina o quarto sutra. E nós estamos falando que são 555 sutras, e aquela obra cobriu só quatro sutras, né? Aí ele falou, a nossa tradição é assim, você nunca consegue estudar ela toda. E aqui nós estamos falando de uma pessoa que, quando era muito jovem, se tornou sannyasa e começou a estudar os textos, naturalmente os textos mais modernos. Aí ele começou a entrar nos Upanishads, ensinou o Bhagavad Gita, né, diversas vezes, pelo menos duas que eu saiba, de repente mais vezes, né? Ele deve estar estudando, ensinando Vedanta já há mais de 50 anos. Ele tem 2 anos a mais do que eu. Mas ainda assim, né, é impossível você estudar tudo. Parece que ele cobriu a maioria, até agora, de todos os Upanishads importantes, são 10, né? Os textos modernos e os textos do Gita, do Bhagavad Gita, né? Então, aqui é uma escritura infinita que pode e deve ser bem conhecida, mas o tempo nosso é curto, principalmente para quem é um grihasta. Imagina que ele, como eu estava dizendo, desde garotinho foi lá. Tinha uma mente muito brilhante, se tornou o discípulo principal de Dayananda, e depois ele não quis fazer parte da instituição, né, do Dayananda, e aí ele foi para Chennai para ensinar para grupos de pessoas aqui e ali, né? Então ele diz, a vida é curta, o tempo é curto, os obstáculos são muitos, os karmas vêm, né? Mas a essência desses ensinamentos precisa ser adorada como uma coisa mais importante em nossas vidas, né? Aí ele diz: nós não conseguiríamos jamais estudar tudo isso que existe do Vedanta, principalmente se nós somos grihastras com outros deveres, né? Ele falou assim: mas se vocês são meio fanáticos, procure estudar quatro versos, quatro sutras, em vez de 555, né? Isso já é uma tarefa monstruosa, porque ele estudou quatro sutras. De qualquer forma, isso não pode deixar de lado, né? O importante é saber que tudo isso foi ensinado através das declarações upanishádicas, né? Então, está dizendo, esse é o conhecimento completo, conhecimento lógico, bem estruturado, né? Que irá desconstruir essa ignorância vidya, né? E é um ensinamento que, no final das contas, é um ensinamento da realidade, um ensinamento completo, um ensinamento que liberta e transforma, né? E é muito simples esse ensinamento se nós observarmos que ele só trata de dois things, de dois princípios, um é Sati e outro é Mitya, né? Kshetra et Kshetranya. É a discriminação entre Sati e Mitya, a discriminação entre o espírito e a matéria, entre o ser e o não ser, né? O Atma e o Anatma, né? Matéria e espírito. Portanto, ouça muito atentamente, Arjuna. Aí o próximo verso ele começa a desmembrar essa parte mais técnica, mais didática. Os cinco elementos sutis, o Ahamkara, o Mahat, Prakriti, né? Então, ele está apresentando aqui os cinco elementos sutis, o Ahamkara, o Mahat e o Prakriti, né? Ele está indo em ordem inversa. Primeiro aparece Prakriti, depois aparece Mahat, o Ahamkara e depois os cinco elementos. Mas ele apresentou da parte mais densa para a parte mais sutil. Os 10 órgãos dos sentidos e a mente e os cinco elementos grosseiros surgem depois dos cinco elementos sutis, tá? Então nós temos Prakriti, Mahata, Ahamkara, elementos sutis, os 10 órgãos dos sentidos, a mente e os cinco elementos densos, físicos, materiais, como nós os conhecemos: espaço, ar, fogo, água e terra. Depois desses cinco elementos grosseiros, nós encontramos o quê? Outros elementos, outras configurações já deste mundo mítia, né? Que é colocado como o desejo humano, o ódio, né? O desejo, o amor, o desejo e a aversão pelas coisas, né? O prazer e a dor, né? Os gostos e desgostos da vida.
Aí o complexo corpo-mente, a ciência humana, a fortitude, tudo isso aqui é uma pequena exemplo de enumeração daquilo que é o mundo físico inerte material, o kshetra. E esse kshetra, esse mundo físico, energético, material, é algo não somente, né, desenvolvido, né, originado a partir do Prakriti do Maya, passando por algumas modificações sutis até que os cinco elementos sutis se desdobrem, né, se dividindo e se reconfigurando, né, se associando com os outros, doando uma parte de si aos outros, criando a grossificação dos elementos sutis, de modo que nós tenhamos os cinco elementos assim como nós os conhecemos, né, espaço, ar, fogo, água e terra. E a partir disso tudo, nós temos também todos os outros aspectos, também são objetos de mídia, tudo é kshetra, né? O desejo, o ódio, todos esses são objetos mentais, emocionais, psicológicos, prazer e dor, né? Os meus gostos e desgostos, minhas vasanas, tudo isso é kshetra. E aquilo que é muito interessante é que tudo que existe no âmbito de Shetram existe num fluxo constante de total modificação, tá? Modificação total o tempo todo. Este é o universo objetivo. E nessa tradição, todos os filósofos analisaram o objeto, o universo objetivo, categorizando diversas divisões, né? Os, os filósofos, as filosofias espirituais. Essas diversas variações ou divisões são chamadas de Tatvani. Tattva significa categoria, né? Ok. Assim como qualquer estudo é feito dividindo uma ciência particular em vários assuntos, a física é subdividida em diversos aspectos da física, como eletricidade, magnetismo, o calor, entre outros, né? A física quântica. A química também é subdividida, orgânica e inorgânica. Então, a matemática é dividida em campos, em categorias como aritmética, geometria, álgebra, cálculo. Então, a categorização é um dos métodos que o intelecto humano utiliza para compreender o fenômeno, né? Compreender as coisas. Eles vão colocando nesta categoria, naquela categoria, né? A nível de conhecimento científico. Portanto, todos os filósofos, principalmente, desenvolveram essas categorias, criando então 12 ramos da filosofia. Todos eles tentam categorizar o universo em vários tattvas. Em tattvas são categorias ou princípios. Tattva muitas vezes é apresentado como princípios também. São 24 tattvas. Em Tattva Bodha, o conhecimento da realidade. Também, quando falamos sobre a criação, nós explicamos esses 24 tattvas, ó, princípios, ou 24 fatores, ou 24 modificações que ocorrem, né, dentro do âmbito da consciência. E para isso, isso nada mais é do que desenvolver subdivisões ou categorizações. Isso, homem, a categoria não é nada que seja realmente sólido e rígido e inflexível. Nós podemos dividir em quantas categorias e quantas tátivas, em quantos fatores como nós queiramos, tá? É simplesmente filosofias diferentes, etc. De acordo com a nossa conveniência, só me dá um exemplo prático, simples e muito esclarecedor. Eu tenho aqui uma classe de alunos, nós podemos dividir em duas categorias, feminino e masculino, podemos dividir por idade, podemos dividir por estágio ou qualificação de cada um deles, etc. Podemos dividir por a língua materna, né? Dos indivíduos, vamos botar todos os estudantes chineses do lado aqui, outro ali. Ele diz, o Vedanta pega a categorização da filosofia de Shankya, que fala sobre a evolução do universo em quatro estágios, aumentando gradualmente o número
de tattvas, de princípios, ou de fatores, ou de categorias, tá? Subdivisões. Mas tudo isso aqui serve mais para efeito didático. A gente tem que compreender que este universo, ele evolui, ele evolui sim, né? A gente tem esse conceito de que existem duas teorias de criação ou manifestação do universo. Uma é a manifestação instantânea e a outra é manifestação evolutiva, né? Então, a evolução, nesse sentido, a partir do Prakriti de Maya, as coisas, pum, elas se desenvolvem. Então, para a gente compreender essa explosão do Big Bang, digamos assim, pá, que tudo aparece do nada, assim por dizer, nós apresentamos um conceito de evolução, são análises, são especulações ou comentários, porque essas filosofias, não sei se elas fazem realmente parte dos ensinamentos revelados ou se foram desenvolvidos por alguns Mahatmas, o processo de evolução do universo, passando por todos esses estágios graduais, com diversas qualificações ou categorias, ou tattvas, as 24 tattvas, como no caso da filosofia do Shankya, né? E tudo isso é relevante para o autoinvestigação e autoconhecimento? Sim e não. Se a pessoa acha que é relevante, então você deve simplesmente dar um mergulhão nisso, né? É como dizer, estudar sânscrito é relevante para a autoinvestigação e autoconhecimento? Sim e não. Se para você estudar sânscrito é um hobby bacana e de repente permite ler alguns dos textos do Shankaracharya em sânscrito, tudo bem, mas boa sorte, porque leva uma vida para aprender aquela língua de modo que você possa estudar os textos do Shankaracharya, né? Então, nada disso é realmente absolutamente necessário, mas aqui a gente vai passar por isso. Durante o Pralaya, o período no qual o universo ele se recolhe de volta naquilo que nós chamamos de Maya, o universo que de manifesto ele se resolve de volta no não manifesto, né? Então, o que é esse não manifesto, né? A dissolução do universo, a resolução do universo. O universo todo desaparece no seu corpo macrocosmo causal, que é um outro nome dado para Maya. Então, esta semente do universo, que existe potencialmente como uma semente, a árvore existe potencialmente na, na semente, né? Antes disso, né, ele existia como Prakriti, né? Com Prakriti, que é um outro nome dado para Maya. No Vedanta, nós usamos este termo Prakriti também. No Shankya, eles também usam esse termo Prakriti. É o princípio sem começo no Shankya. Então, Maya é um princípio sem início, sem começo, beginningless principle, né? Que existe, às vezes, potencialmente não manifesto e, às vezes, manifesto, assim como nós conhecemos, né, o mundo, o cosmos, os universos. Krishna extrai também esse conceito da filosofia do Shankya e traz para nós aqui. Prakriti é o princípio, é o elemento, é a matéria básica deste universo, é o Prakriti, ok? Que é a semente da matéria, a semente da energia. Se você quiser compreender em linguagem científica, é a semente antes do Big Bang. Se você quiser compreender de modo mais simples, é simplesmente uma sementinha minúscula que contém uma árvore gigantesca, como dizem na Índia, a semente de mostarda que produz, que é quase que imperceptível, de tão pequena, mas ainda assim capaz de produzir uma árvore enorme, uma das maiores árvores, tá? Então, uma condição antes do Big Bang, nós temos o Prakriti, e o Prakriti explode ou evolui gradualmente ou instantaneamente, né? Esse estágio da evolução eles chamam de Mahat. Então, quando esse Prakriti ele começa a se desenvolver, eles já chamam de Mahat Tattva.
ok? É o primeiro estágio da evolução, eles chamam Mahat Tattva. Esse Mahat nada mais é do que Prakriti, como se alguém estivesse elaborando ou especulando que Prakriti existe antes da explosão. Quando começa a explodir, no primeiro movimento, né, desta evolução ou desta projeção, nós temos o Mahat. Prakriti, então, depois de Prakriti, nós temos Mahat. Então, Mahat também é matéria do universo a nível macrocósmico, causal, tá? Esse é o estágio inicial. Então, Mahat, o estágio de evolução, eles chamam de. Então, de Mahat, existe um outro estágio de evolução que chama de Ahamkara. Esse Ahamkara aqui o Swami não elabora e eu tenho dificuldade de compreender, e eu jamais pensaria de escrever ou ligar o Swami para o Swami para perguntar isso, porque, como eu digo a vocês, para mim o que é mais importante são os textos que são realmente relevantes para a autoinvestigação e o autoconhecimento. Então, aqui diz que do Prakriti nós temos a evolução que nos traz o Mahat, que é a primeira modificação, é como se a sementinha tivesse começado a brotar um pouquinho, né? Aí é tudo a nível causal, extremamente sutil. E depois disso aparece o Ahamkara. Ahamkara aqui é a matéria total, né, desenvolvida. Não estamos falando do ego, mas é mais ou menos como se fosse o potencial do ego cósmico, do ego macrocósmico, ok? Então, é uma coisa muito sutil. O ego é considerado matéria inerte, mas ainda assim é extremamente sutil. Existe inerente naquela semente prakriti que se desenvolve como um brotinho chamado de Mahat e depois como o ego macrocosmo. Então esta é a terceira modificação. Depois deste ego macrocosmo totale, né, total, cósmico, se desenvolve 15 tattvas, 15 ou tattvas se originam. E quais são esses? A mente cósmica, namaha, manaha, não a mente individual, a mente total, tá? A mente de toda a humanidade, do cosmos, tudo aquilo que foi registrado na mente humana e talvez na mente animal também. A sua mente, a minha mente, tudo isso é a mente cósmica, Manaha. Então, Dasa Indriya. Então, o princípio dos 10 órgãos dos sentidos se desenvolvem, tá? Os órgãos, não os instrumentos dos sentidos, que são os 5 sentidos da ação e os 5 sentidos da recepção, tá? Então, a Panchasusga, os 5 elementos sutis se desenvolvem a partir disso, né? Os órgãos dos sentidos, né? Os 10 órgãos dos sentidos, existindo no causal, irão originar os elementos sutis. Aí a gente vem do causal para o sutil, tá? Uma manifestação mais tangível, mas ainda assim no nível sutil. Os 5 elementos sutis, né? Ah, e depois a mente. Então, o terceiro estágio vem 16 princípios, Prakriti, Mahat e Ahankara, tudo isso soma 16. Isso é para chegar no conceito de que existem 24 princípios, tá? 24 fatores, ou 24 níveis, estágios de desenvolvimento, ou de explosão, como queiramos, tá? Isso não é por nada realmente. Se vocês estiverem interessados neste tipo de ensinamento, o Tattva Bodha, a gente tem que ver, porque Tattva Bodha foi um dos primeiros textos que eu fiz em língua portuguesa, mas eu fiz com base no material, na transcrição rápida do James Schwartz, que não tem nada a ver com as transcrições do Swamiji. São sínteses mais rápidas, mais superficiais. Mas talvez vocês possam encontrar, ou possamos encontrar o Tattva Bodha transcrito do curso que o Swamiji deu sobre Tattva Bodha. Isso talvez seja um tema que possa nos interessar no futuro, se nós tivermos ainda um Vedanta Brasil interessado em prosseguir. Então, tudo isso, né? Depois se adiciona os cinco elementos grosseiros, porque quando você desenvolve os 5 elementos sutis, né?
Você vê o que é interessante aqui é que nós temos a nível causal, o primeiro desenvolvimento, depois a nível sutil aparece o quê? Os cinco elementos sutis, e depois disso, os elementos sutis, eles se dividem e se recombinam para produzir os cinco elementos grosseiros. Então nós temos já um universo que, em teoria, ele vai se desenvolvendo rapidamente e pá, e nós temos elementos, né? Espaço, ar, fogo, água. Quando a gente tem esses elementos, aí o que que ocorre? Aí você vai desenvolver um receptor, um agente que possa receber esses elementos manifestos e começar a interagir com esses elementos, né? Então, esses cinco elementos grosseiros, esses cinco elementos sutis, darão margem ao quê? Darão margem aos elementos grosseiros, tá? Então, eles vão aparecer como o quê? Os elementos, o mundo já está se caracterizando em sua expressão física material, com os elementos assim como nós o conhecemos, e a partir disso, o que que ocorre? Esse é o ponto que eu queria fazer. Quando você tem essa explosão assim, do causal para o sutil e depois o material, aí imediatamente aparece a estrela neste cenário, que é o Jiva humano, né? Entre os outros animais aparece o quê? Aparece os Jivas, porque se nós temos tudo isso, e se nós temos já tudo isso já materializado fisicamente, e eu tenho já o Jiva Atma agora, que tem os órgãos dos sentidos, mas eles têm também os instrumentos dos sentidos para interagir com esses materiais, com esses princípios, com esses táttvas, assim por dizer, os cinco elementos sutis, os cinco elementos grosseiros. Agora, tudo isso já foi produzido, então nós precisamos de um agente experienciador que possa contatar este mundo a partir desses cinco elementos já materiais, físicos, né? A gente, quando fala de espaço como um princípio material, físico, a gente tem dificuldade, mas a gente tem que compreender que isso simplesmente é matéria sutil. Então, nós precisamos do agente. Aí, o que que faz? O agente aparece e aí você, não, você já tem os órgãos dos sentidos sutis, você vai ver que ele aparece, né? E aí o quê? Aí eles começam a desenvolver uma orelhinha, um corpo com uma orelhinha, com o nariz. Por quê? A gente aparece aqui para a gente poder captar esta projeção a partir dos bonecos. É um ensinamento muito bonito, tá? Mas ainda assim, ele não realmente investiga a natureza do ser e do não ser, né? Então vem tudo isso. Aí depois vem o arrancar do Jiva individual. O universo objetivo material inerte foi produzido, o Jiva aparece como parte integrante de tudo isso em sua natureza física e sutil, mas a consciência, né, de Kshetranya, não é de natureza nenhum desses princípios, desses 24 princípios ou táttvas. Tudo isso é matéria inerte, é energia inerte. Krishna enumera tudo isso. Na primeira linha você vê o imanifesto, que representa o Prakriti de Maya. Maya, a Prakriti de Maya é o que existe mais sutil dentro do âmbito de Mithya, né? Então aparece o quê? O Mahati. O Mahati, ele significa o conhecimento, né? O Buddhi, né? O Mahati. O segundo estágio é o quê? O conhecimento, né? Existem passagens de outros textos não vedânticos que fala que não existe, no início existia somente o verbo, conhecimento, né? Então, nós sabemos que o conhecimento existe coletivamente como a mente macrocósmica, né? Total. Nós estamos falando aqui desse Buddha, não é o individual, mas é o total, o intelecto cósmico, conhecimento coletivo, né? Então a gente vai passando por esses estágios, aí o Ahankara é o ego cósmico, o terceiro estágio, e assim por diante. Então, esse Ahankara cósmico tem 16 princípios, e ele desenvolve o Mahabhutani, que significa os cinco elementos sutis.
Citis, eles existem como conceitos, como noções, como conhecimentos, não manifestos como os cinco elementos que nós interagimos com cada momento. Espaço, ar, fogo, água, terra, em suas configurações sutis, formações absolutamente invisíveis. Em Tattva-boda, tudo isso é bem explicado, e depois ocorrem os órgãos dos sentidos, os órgãos da ação, né? Da ação e da recepção. E existe um outro princípio importante que é a mente. A mente é muitas vezes dita ser nesse caso, o 11º órgão dos sentidos, ou o sexto sentido, se nós considerarmos os cinco sentidos de recepção somente, não os sentidos de ação. Então, nós temos a mente, que é aquilo que integra todos esses canais de recepção e ação para produzir conceitos, noções, ideias. É a mente cósmica, não a mente individual ainda, tá? O quarto estágio significa o stula, botando os cinco elementos grosseiros. Então, no quarto estágio, tudo isso se grossifica através de um processo matemático de divisão e recomposição. Então, nós teremos 24 princípios, 24 categorias ou estágios nesta explosão de evolução ou explosão de desenvolvimento deste mundo no qual nós nos encontramos. Esses 24 tátivas são, e para complicar ainda mais, esses 24 princípios, eles não são rígidos, eles não são estáticos, eles não são imutáveis, eles estão em constante mudança. E o resultado dessas mudanças, a parte é bonita, o resultado dessas mudanças é o quê? Uma explosão de propriedades, qualidades e atributos para cada uma desses infinitos namarupas, né? Derivados deste processo explosivo, também visto como gradualmente desenvolvido a partir dos gunas de Maya, do Prakriti, né? Então, com o resultado, a todas essas mudanças que ocorrem em interações com os outros elementos do campo, nós encontramos uma infinidade de namarupas, de objetos, né? Alguns deles inertes, alguns deles sencientes. Tudo isso são o quê? Eles são definidos através das propriedades ou atributos que são únicos a cada uma dessas configurações. Então, todas essas variações são chamadas de gunas ou vikaras, ou modificações. Existe dentro do âmbito do quê? Do Kshetram, dentro do âmbito do matéria, energia, de mídia. Quais são as propriedades geradas, né? Então, as propriedades são infinitas. Não sei como o Krishnaji vai apresentar num verso as propriedades, mas ele vai dar um pequeno exemplo, né? E Swami disse que Krishna tinha prometido no quarto verso, ele ia iluminar muitos produtos do Kshetra. Ele vai dar os produtos do Kshetra, né? Então, as propriedades, as características, o desenvolvimento, né? O que no final das contas, a gente colhe neste processo de manifestação deste mundo dentro do qual o jiva humano surge, né? Então, do ponto de vista do jiva humano, inerente a cada um de nós, ele faz uma enumeração aqui neste verso, que não pertence ao texto do Gita aqui. Ele fala ódio, prazer, dor, complexo corpo-mente, senciência, fortitude, tudo isso, enumerado acima, brevemente, é parte do Kshetra, junto com as suas modificações. Isso aqui, esse 13:7, é ainda no capítulo 13, verso 7, que nós vimos, sim, né? Tá. Então é do Gita mesmo. Então ali ele deu uma pincelada rápida dizendo que todos esses objetos, por exemplo, sentir aversão ou ódio por alguém, né? Ou sentir grande prazer por alguma coisa favorável, né? As suas
vasana, sentir a dor emocional, a dor física. Tudo isso são objetos de experiência. O complexo corpo-mente também é um objeto de experiência. A minha senciência humana é uma senciência. A minha fraqueza, a minha fortitude, tudo isso são objetos que existem dentro do âmbito de Kshetram, deste mundo mítia, físico, material, energético. Tudo somente é Kshetram. E tudo que existe em Kshetram é, como nós sabemos, é em modificação. A gente sabe, se eu sinto aversão, raiva, ódio, a gente pode saber o que isso também passará, né? As coisas se modificam. Se a gente sente um grande prazer, um grande amor, aquilo também passará. Até mesmo os estados de senciência humana estão em constante fluxo de modificação, porque muitas vezes a minha senciência é condicionada por Rajoguna, outras vezes é por mais, né, proporções de Sattva gunas e às vezes por Tamoguna. Então, tudo que existe aqui é em constante modificação. As modificações, elas são inerentes aos cinco elementos grosseiros, elas são inerentes aos cinco elementos sutis, que estão sempre se modificando. Nosso corpo físico também é parte deste mundo Kshetram, porque é a modificação dos cinco elementos grosseiros. Nós vimos isso no Tattva Bodha e temos também a nossa mente, que também é uma modificação ou um desenvolvimento a partir dos elementos sutis, tá? Então, cada um desses elementos sutis, ele tem proporções diferentes dos três gunas, tá? E quando nós dizemos que o objetivo mais importante no início para cada um de nós é desenvolvermos mais e mais Sattva Guna no nosso corpo sutil e Sattva Guna no nosso corpo físico, né? Então, essas modificações, elas, os elementos contêm, né, diferentes proporções desses três gunas. O elemento físico material, ele possui muito tamoguna, né? E praticamente quase nada de sattvaguna e assim por diante. Cada um desses elementos contém mais proporções diferentes dos três gunas. O guna sattva, que é o guna do conhecimento, da clareza, né? O guna rajoguna, que é responsável por dinamismo, atividade, né? E o tamoguna, que é o guna responsável pela grossificação de qualquer objeto de conhecimento, inclusive o nosso corpo físico. Nós precisamos saber. Ah, minha mente está muito tamásica. Primeira vez que eu fui na Índia fazer um seminário longo, 3 semanas com o James, eu encontrei ele primeiro no mercadinho lá. E ele estava, ele falou, nossa, eu estou dormindo todo dia, estou muito tamásico, minha mente está muito tamásica, meu corpo está muito tamásico. Então a gente sabe quando nós estamos dominados por né, uma predominância, né, ou uma proporção maior desse ou daquele guna, né? Tudo isso está sempre em modificação. O corpo é matéria, mente também é matéria sutil. E qual é a peculiaridade desta mente, que é matéria sutil? Embora a mente seja uma matéria inerte, ela tem a natureza única para manifestar ou refletir a consciência. Aqui o texto começa a ficar mais bacana e mais inerente à autoinvestigação e ao autoconhecimento. É uma pena que a aula esteja quase próxima a terminar. Então, a mente, ela é matéria inerte, mas ela tem uma natureza específica, única, que é aquela o quê? De refletir ou brilhar a ciência humana, tá? Ela aparece como se fosse senciente. Então, essa coisa aqui, ó, essa passagem, ela tem uma natureza única que permite a ela manifestar ou brilhar como senciência, né? A tal senciência
do jiva humano, a tal senciência das minhas galinhas. A senciência é algo muito bem, facilmente, simplesmente compreendida como a capacidade de perceber os estímulos do seu meio ambiente e responder aos mesmos, né? As árvores também possuem essa capacidade de responder com uma certa limitação, porque elas são fixadas no chão, né? Mas elas também são seres sencientes, né? Os outros bichos do reino animal são absolutamente todos sencientes. Então, a consciência, ela produz, no caso do jiva humano, a mente humana, né? Muita gente chama de consciência humana, né? A consciência humana, ela é como o físico também, né? Ela é composta de dois princípios: consciência, espírito e matéria inerte, né? Então, ele diz que essa matéria, a mente, que é matéria sutil, ela tem uma característica específica que é, ela aparece como se ela fosse senciente, tá? Então, a mente, como eu procurei ilustrá-la ou, né, apresentá-la como diversas funções inerentes a aquilo que nós chamamos a mente ou corpo sutil, né? Como os nossos sentimentos, as nossas noções, os nossos conhecimentos, aquilo que eu sei que eu não sei, aquilo que eu sei, né? O meu corpo emocional, o meu centro de memórias, minha autoimagem, o meu ego. Então, tudo isso é mente, é material inerte, realmente, é matéria sutil. Mas essa mente, que nada mais é do que matéria inerte, ela aparece como se ela fosse senciente. Daí a confusão das pessoas acharem que a senciência ou a consciência, ela é originada, é um subproduto do corpo físico, do cérebro, assim por dizer, né? Então, essa consciência, essa senciência humana, essa consciência que brilha no corpo sutil, essa consciência que se reflete no complexo corpo, mente, sentido, ela aparece como se ela fosse senciente, né? Então, essa senciência existe, ela é realmente aquilo que é a consciência humana, que é um subproduto, né, da interação entre a consciência original, universal, né, e o complexo corpo, mente, sentido. Ela produz essa senciência humana ou a consciência humana, né? Essa consciência, ela existe, mas ela não é inerente ao complexo corpo, mente, sentidos. O corpo, mente, sentidos, ele não contém a senciência por si. É uma dança, é o conjunto entre a consciência e um corpo, mente, sentidos. Uma dança que existe entre o espírito e a matéria física e sutil que produz o que? A senciência humana, a senciência de todos os seres vivos, tá? Então, é como se fosse senciente, significa que o corpo, mente, sentidos não produz inerentemente, não contém uma senciência, mas simplesmente a senciência toda pervasiva, essa consciência toda pervasiva, ela brilha no complexo corpo, mente, sentidos, produzindo a senciência, senciência, senciência ou a senciência humana, ou a senciência animal. E o Swami nos dá aqui algumas passagens muito bacanas, analogias, que são os melhores mecanismos, né, instrumentos, ferramentas para a gente compreender tudo isso, né? A eletricidade, ela tem determinadas características, né? Ela passa pela água, né? E ela não brilha tal qual quando ela brilha passando pelo filamento de uma lâmpada, né? A eletricidade, quando passa aqui, ela produz essa luz. A eletricidade, quando passa você bota ela em contato com a madeira, né? Ela simplesmente ela não produz nada, né? Se bota ela na água é perigoso, porque a água é o melhor condutor de eletricidade possível, né? Então ele está querendo dizer aqui simplesmente, né? Quando a eletricidade passa pela uma corrente, um fio de metal que é altamente condutor, a água também é condutor, mas seria difícil a gente fazer.
condutores somente de água para conduzir a energia, né? Mas nada acontece, mas quando a eletricidade passa por um filamento, a lâmpada brilha, né? Com luz incandescente. A água não brilha. A eletricidade passa pela água e nada ocorre. A eletricidade passa pela madeira e nada ocorre, né? Então, qual é a moral da história? Esta é a natureza destes produtos de Maia. Esta é a natureza da água, esta é a natureza de um fio de metal condutor, altamente condutor de eletricidade. Esta é a natureza da madeira, que é um isolante, ela não deixa passar a eletricidade. É a natureza das coisas, tá? Então, como o filamento é a natureza de uma lâmpada, né? Ela produz o quê? Produz a luz, né? A mente, ela é feita de matéria inerte, né? Ela é capaz de que ela vai absorver, né, esse princípio consciência e ela vai produzir o quê? Ela vai produzir o aham, tá? Que depois, invariavelmente, ele se define aham, corpo, mente, asmi, e mais tarde, se for abençoada com esses ensinamentos, se redefinirá como aham, brahmasmi. Então, a consciência, ela utiliza um princípio chamado complexo corpo, mente, sentidos, para produzir o aham, que é a ciência humana, tá? Então, por que que faz isso? Simplesmente porque cada coisa nesse universo possui determinadas características, propriedades que são únicos. E o corpo, mente, sentidos, ele existe como um condutor da consciência que produz a ciência humana, o aham. Eu sou, eu existo, eu sei que eu sou, eu sei que eu existo, né? Então, ela é capaz de absorver esse princípio consciência, ou brilhar, ou refletir, como queiramos, né? Para produzir a ciência humana, né? Mas essa ciência humana, ela não é inerente ao corpo, mente, sentidos, é como se ela fosse emprestada. Esse é um conceito que é muito usado nos ensinamentos, principalmente as exposições do Swami. Tem todos os exemplos, todas as analogias são problemáticas. Essa história de emprestada, ela serve a determinado propósito. Por quê? Porque essa ciência, essa consciência humana, ela não é realmente contida no complexo corpo, mente, sentidos. O complexo corpo, mente, sentido é matéria densa e sutil, kshetram, né? A consciência nada mais é do que o espírito, né? Então, o espírito é algo livre e independente da matéria. Portanto, esta consciência, ela não é inerentemente contida nos complexos corpo, mente e sentido, em qualquer que seja a configuração, até mesmo dos objetos inertes, tá? Mas nos objetos sutis, existe sempre uma certa sentiência que ocorre, né? Então, ele diz que é emprestada, assim por dizer, por quê? Porque ela não existe realmente como autocontida nas configurações dos maias, dos gunas de Maia, entendeu? Os gunas de Maia vão produzir diversas coisas, como o aparelho de refrigeração, né, nos dias de calor, os ventiladores, liquidificador, geladeira. Então, tudo isso são instrumentos, são configurações materiais que produzem um efeito, né? E a consciência original, ela produz um efeito em contato com o corpo sutil humano, tá? O complexo corpo, mente, sentidos. Ele produz o quê? Uma ciência que não é realmente inerente ao corpo, mente, sentidos, tá? Parece que é inerente ao corpo, mente e sentido, daí todo mundo faz a confusão de pensar que essa consciência é parte, produto ou propriedade, uma derivação do corpo, mente e sentido, mas não é. A consciência é um princípio livre, independente, que tem uma certa, digamos assim, tudo o que eu posso dizer tem defeitos, tem problemáticas, né? Como exemplos ou analogias. Mas do mesmo modo que a eletricidade ela se conduz através da água e dos fios metálicos, a consciência brilha através dos corpos sutis ou dos complexos corpos ou dos
ou das configurações dos jivas, configurações de objetos que contêm três corpos, causal, sutil e físico material. Aí ela brilha com o quê? Com a ciência humana, com a ciência humana, com a RAM, né? Essa consciência, assim por dizer, o corpo mente sentidos tem a capacidade de absorver essa consciência e produzir o aham. Por que que a consciência não produz aham nos objetos inertes, né? Então, as escrituras dizem porque eles não possuem um corpo sutil, tá? Eles possuem um corpo causal e um corpo físico, tá? Sem a ausência de um corpo sutil que contém muito Sattva-guna, este aham, essa existência, isso é mais do ponto de vista do jiva humano, ela não é possível, tá? Tudo isso é absolutamente real, perfeito, é uma verdade absoluta? Eu diria que não. São modos de explicar um pouco o modo qual tudo isso surge. Essas escrituras são reveladas para os homens e nos passam algumas noções e conceitos, até mesmo a respeito do modo qual o universo surge e os seres humanos, esses organismos vivos mais complexos e inteligentes surgem, e o mecanismo através do qual esta mente humana ela se torna senciente e depois os elementos dos Upanishads que procuram evitar esta confusão que é toda pervasiva em Mitya, que é a confusão ou a conclusão equivocada de que a minha consciência pertence ao meu corpo físico, que a consciência é parte, produto e propriedade do corpo físico, sem compreender que a consciência é aquilo que é a única realidade, um sem o outro, mas as sobreposições de todas as configurações a partir dos gunas de Maya irão produzir o quê? Essas publicidades daquilo que é o espírito. O Nisargadatta Maharaj costumava colocar muito lindamente, entendeu? Esse aham é uma publicidade da realidade do espírito, né? Que quando você experimenta a sua senciência, né? É o brilho do divino, o brilho do eterno, né? O brilho do absoluto dentro do âmbito do kshetra, que é essa ordem física material que é inerte por si, mas ela brilha com o espírito. Ok? Então, eu vi que algumas pessoas não gostaram da aula hoje. Eu sabia que era uma aula mais didática, técnica. Obrigado por vocês se manterem juntos comigo até o final. E amanhã nós damos continuidade, o texto vai se tornar sempre mais gostoso daqui para frente. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível
sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa, recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.